Olá, professoras e professores da ESIR, sejam muito bem-vindos. Nós chegamos aqui à nossa quarta aula da lição Tesouros Infantis e ela tem como título Adão e Eva desobedecem a Deus. Aqui, com esta liçãozinha que as crianças estarão estudando em casa, em seus lares, junto com seus pais, elas têm várias atividades para serem realizadas. Vamos dar aquele incentivo pegando a lição das criancinhas e dando um visto, um certo, um carimbinho, um adesivinho, algo para que incentive elas a realizarem as atividades semanais. Nesse estudo, a criança deverá saber como surgiu o pecado e quais as suas consequências, sentir que não vale a pena pecar e responder preferindo a obediência ao pecado. Então, são esses objetivos, tendo em mente eles. Vamos preparar os nossos visuais e bora para a história. O nosso verso de memorização está aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E a criança que memorizar o seu versinho, ela pode estar colando a figurinha no seu álbum de incentivo. Os professores que ainda não providenciaram esse albinho, ele é muito legal, ele é um incentivo muito interessante. Tá ali na página 10 e 11 do nosso manual. Página 9, que nós temos as figurinhas que nós estaremos entregando para as crianças que memorizarem esses versinhos. Se a criança não conseguir memorizar o versinho na semana correspondente, ela pode estar fazendo uma reavaliação, pode estar memorizando o versinho numa outra semana, ou até mesmo durante a aula e recitando. Assim que ela recitar, ela ganha a figurinha para estar completando o seu albinho. E ao final do trimestre nós podemos parabenizar essa criança com algum tipo de recompensa por ter completado o albinho, ter memorizado todos os versinhos do trimestre. Vamos conquistar a atenção das crianças utilizando essas imagens. Essas imagens, elas são placas de advertência. Então, nós vamos mostrar essas imagens para as crianças. Provavelmente, elas já viram essa imagem em algum lugar e vamos perguntar se elas sabem o significado delas. O que quer dizer? Então, vamos deixar as crianças livres para responderem, quem já viu, quem não viu, se sabe o significado, se sabe qual a importância dessa plaquinha, ou por que ela estava naquele local, por que não estava. Então, vamos falar referente a essas plaquinhas que são placas de advertência e qual o perigo que nós estaremos correndo se nós não dermos importância a essas placas. Quais são as consequências de não obedecer aquilo que a placa está instruindo? A história de hoje, ela vai contar sobre alguém que não obedeceu aos avisos de perigo que o próprio Deus comunicou a eles. Não vale a pena desobedecer. No jardim do Éden havia um perigo e Deus enviou os seus anjos para alertarem Adão e Eva da presença desse perigo ali no jardim. Os anjos ali orientaram e mostraram para eles que todas as árvores que eles tinham ali no jardim, que tinha fruta, eles poderiam comer. Porém, existia uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não deveriam tocar e nem comer os frutos. Eles sabiam que esse era um sinal de obediência entre eles e Deus. Deus havia deixado bem claro que no dia que eles comessem daquele fruto, eles morreriam. Então, Adão e Eva foram alertados de que havia um perigo ali no jardim e que eles deveriam estar atentos e que eles não deveriam se separar. Deveriam estar sempre caminhando juntos. Satanás, ele já foi um anjo, ele já esteve no céu, porém, lá, ele sentiu muita inveja de Jesus. Então, contando mentiras, ele causou muitas intrigas e fez com que muitos outros anjos também concordassem com as mentiras dele. E foi tantas intrigas, Deus deu a oportunidade para que ele se arrependesse. Porém, ele não quis. Então, Deus teve que expulsá-lo do céu. Ele foi expulso junto com muitos outros anjos que também desconfiaram de Deus, que acreditaram nas mentiras que ele contou. E Satanás
era o perigo que estava escondido naquela árvore. Deus não queria que Adão e Eva morressem, porém aquela árvore era um sinal de obediência. Eles tinham o livre-arbítrio de escolher se obedeceriam ou não. Eles foram alertados de que o mal poderia estar naquela árvore. Ali eles corriam perigo, por isso que eles não poderiam se separar, eles não poderiam ali chegar nem perto daquela árvore. O casal passava próximo à árvore, eles sabiam que não podiam chegar nem perto. Porém, certo dia, Eva estava distraída, andando pelo jardim, observando as borboletas, os pássaros. E quando ela se deu conta, ela já não estava mais perto de Adão. E ela viu a árvore. E quando ela viu a árvore, ela contemplou a beleza daquela árvore. Nossa, um fruto tão bonito. E Satanás, que estava ali próximo, ele se apoderou de uma serpente que começou a subir pela árvore. E essa serpente começou a falar num tom de voz assim, tentador. Começou a comer um fruto. Você pode até fazer um gesto, como se estivesse comendo um fruto lá, serpente. Nham, nham, nham. Ah, é sério que Deus falou que se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer? A Eva ficou surpresa. Ela nunca tinha visto uma serpente falando. Naquele tempo, a serpente era um animal muito bonito. Tinha asas coloridas, era um animal charmoso, mas não era um animal que falava. E quando Eva viu aquela serpente falando, ela ficou admirada. E ela começou ali a conversar com a serpente. Ela não se deu conta do perigo e ela começou a conversar. Foi exatamente assim que Deus disse, que se comêssemos desse fruto, nós morreríamos. E a serpente continuou debochando, falando em tom tentador. Não, veja só, eu estou comendo e não morri. Isso é porque Deus sabe que do dia que vocês comerem desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser como ele. Vocês vão ser muito inteligentes, muito espertos. E a Eva se sentiu tentada nisso. Nossa, ser como Deus. Ela já conhecia muito bem o quanto Deus era amoroso, o quanto Deus estava ali com eles, ensinando, participando, o quanto que Deus era inteligente. E ela começou a pensar, nossa, ser igual a Deus deve ser algo incrível. Nossa, mas esse fruto ele é tão bonito, um fruto tão bonito desse não pode me fazer mal. Então a Eva pegou um dos frutos e foi colocando na boca. Nham, 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 nham. Nossa, esse fruto realmente é muito gostoso e não me aconteceu nada. Eu vou levá-lo para Adão. E a serpente, como gargalhou, como se alegrou, porque ela conseguiu fazer com que Eva desobedecesse. A serpente sentiu muitos ciúmes quando viu Adão e Eva cantando louvores a Deus, porque ele se considerava digno de louvor. Ele queria aquela atenção para ele, e como ele não tinha, então ele pensou assim, já que eu não tenho a atenção deles, eu vou fazer com que eles caiam também. Então Eva pegou aqueles frutos, colheu e foi levando até Adão. E Adão, quando viu Eva com aqueles frutos, ele já sabia que ela havia desobedecido. Então Eva falou para ele, prove, é muito bom. E Adão agora ele ficou na dúvida. Ele gostava muito, ele amava muito a sua esposa Eva. Ele iria ouvir o conselho dela ou ele iria obedecer a Deus? O coração dele ficou muito triste, porque ele não queria se separar da Eva, ele queria estar com ela. Então, ele cedeu à tentação. Ele pegou do fruto e comeu. E assim que ele comeu, foi como se seus olhos se abrissem e eles perceberam que estavam nus. Adão e Eva usavam uma veste de luz como os anjos. E eles não sabiam que estavam nus. E quando eles viram que eles não estavam com aquela veste, que eles estavam nus, eles se sentiram muito envergonhados.
e correram para trás de um arbusto e se esconderam. Ah, Satanás ficou rindo quando viu que o casal escolheu desobedecer a Deus, porque agora ele seria o chefe deles e iria atormentá-los enquanto eles vivessem, trazendo sobre eles muita dor e tentações. De repente, a voz de Deus falou: Adão, onde você está? Então Adão falou: Senhor, eu estou nu e fiquei envergonhado, por isso me escondi. E Deus perguntou para eles: E como vocês sabem que estão nus? Vocês comeram do fruto? Eles ali tinham a oportunidade de confessar o seu pecado e se arrependerem. Porém, Adão logo culpou Eva. A esposa que tu me deste me deu do fruto e eu comi. E Eva logo culpou a serpente. A serpente que tu criaste, ela me enganou e eu comi. No fim, os dois culparam o próprio Deus. Então eles rapidamente pegaram algumas folhinhas ali e se cobriram, porque eles estavam muito envergonhados. Só que aquelas folhinhas não cobriam quase nada. Quando os anjos souberam o que havia acontecido com o casal, eles ficaram muito tristes. Eles pararam de tocar as suas harpas e tiraram suas coroas. Um anjo foi enviado para o jardim com uma grande espada luminosa, e ele ficou na frente da árvore para impedir que Adão e Eva comessem novamente do fruto e vivessem eternamente em pecado. Então agora, por consequência do pecado, Adão teria que trabalhar duro, cavar a terra, plantar para poder colher. Eva, quando fosse colher uma rosa, ela iria se ferir com os seus espinhos. Toda a natureza sofreu. As folhas agora começaram a cair, murchar, as plantas, eles iriam envelhecer e morrer. Não era isso que Deus queria para os seus filhos. Ele ficou muito triste. A serpente foi punida. Ela que tinha belas asas, agora ela iria rastejar no pó da terra. Deus sabia que Adão e Eva agora sentiriam frio. Então, ele lhes fez roupas de pele de animais. Então, animais tiveram que ser sacrificados para que agora eles tivessem roupas que cobrissem o seu corpo. Alguns animais que eram muito mansinhos, agora ficaram ariscos, ferozes. Alguns animais passaram até a comer outros bichinhos. Agora eles não se alimentavam apenas das ervas do campo. Tudo mudou. E Adão e Eva puderam ver a consequência da desobediência deles e que pecar não vale a pena. A desobediência de Adão e Eva causou um mal em toda a natureza. Nós podemos colocar alguns números pendurados nos galhinhos da árvore e cada número desse vai representar um aviso. Então, quando a criança ela pega um número, vai ter um aviso e ela vai identificar o que aquele aviso significa e qual a consequência em desobedecer aquele aviso. Nós podemos usar avisos tais como não brinque com fogo, olhe para os dois lados antes de atravessar a rua, segure no corrimão da escada. Então, nós temos alguns avisos que nós podemos estar colocando nesses números e as crianças vão estar ali falando a respeito. Revisando, vamos fazer uma brincadeira bem legal com as crianças. Nós podemos deixar eles em círculos e nós vamos colocar os dois bonequinhos de Adão e Eva escondidos lá atrás da árvore. E vamos passar uma frutinha, uma maçã ou uma frutinha de brinquedo de mão em mão enquanto nós cantamos uma musiquinha ou deixamos ali um radinho, um toca-música ligado. Quando a música parar, a criança que estiver com a frutinha na mão vai ter que responder uma pergunta. Se a criança acertar essa pergunta, nós tiramos Adão e Eva de trás do esconderijo. Se a criança não acertar, eles continuam lá. Então, nós vamos incentivar as crianças para que elas vamos ver se vocês vão acertar todas essas perguntas, para que quando nós terminemos aqui a brincadeira, Adão e Eva não estejam escondidos na árvore, mas que eles possam estar pertinho de Deus. E essa dinâmica que nós podemos fazer, as crianças vão gostar bastante.
atividade para o Contando os Outros é nós fazermos esse modelinho de árvores que nós temos aqui no manual. E enquanto as crianças elas confeccionam essa árvorezinha com rolinhos de papelão, nós podemos ir enfatizando a importância da obediência. Elas irão levar essa arvorezinha para casa e elas poderão contar essa história que ouviram sobre a desobediência de Adão e Eva. E assim nós concluímos mais essa lição. Que a paz do Senhor esteja com todos, que vocês possam estar realizando um belo trabalho para os pequenos. Até semana que vem. Tchau!